Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Aleluia. Vamos ler, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia um ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Amen. Eu quero por alguns minutos compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para esta manhã, sobre a história do nascimento de Jesus, sobre a história dessa mulher chamada Maria. E eu percebo, quando nós lemos essa história, que parece que Deus gosta do caminho mais difícil para fazer algo através da nossa vida. Não seria mais fácil Deus esperar Maria casar para depois dar um filho para ela? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não seria mais fácil Deus esperar Maria casar para dar um filho para ela, ou para gerar o filho que Deus queria gerar, que era Jesus Cristo? Por que Deus não nos avisa antes de fazer algo conosco? Porque talvez se Deus nos avisasse antes, nós não estaríamos dispostos a obedecer. E eu quero que você entenda nessa manhã que a obediência, ela é a chave para o que você está gerando. Então a obediência é a chave para o que você está gerando. Eu tenho certeza que no meio de centenas de pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, se Deus avisasse você antes de você vir para os Estados Unidos, que você iria enfrentar, ou como seria a sua história aqui, talvez muitas pessoas não estariam dispostas a vir. Estou falando para alguém? Por que Deus não nos avisa antes de fazer algo conosco? Por que muitas vezes Deus ele não fala para nós o projeto? Ele só conta o propósito. Não é isso? Muitos de nós aqui já sabemos qual é o nosso propósito, mas nem todos nós sabemos o projeto para vivermos, ou seja, qual é a história que nós temos que viver para que o propósito aconteça. Mas eu quero que você nessa manhã entenda que primeira coisa, antes do projeto de Deus nascer na sua vida, você precisa gerar Jesus dentro de você. Foi para isso que Deus envia um anjo
That's why God sent an angel para avisar Maria to let Mary know que primeiro ela iria gerar um projeto. that first she was going to generate the project. Nenhum projeto pode nascer sem ser gerado. And no project can be born without E é being incrível generated. como que nós queremos muitas vezes And it's incredible how many times we que want projetos tenham forma, for projects to take shape, que projetos for aconteçam, projects to happen, que o nosso propósito so aconteça, that our purpose can happen sem primeiro without first gerar isso dentro de nós. making it be generated Tem muita inside gente of querendo us. ser pastor, A lot of people want to be pastors, mas o pastor não foi gerado dentro dele primeiro. but a pastor was not generated inside Tem of muita them gente ahead of querendo time. ser um cantor, Many people want to be singers, mas o cantor não foi gerado dentro dele but primeiro. that was not generated within them Tem muita before. gente querendo ser A lot empresário, of people want to be entrepreneurs, mas a empresa não foi gerada dentro dele but primeiro. they did not generate that company inside of them A before empresa time. que ele observa é a do vizinho. The company they're watching is for their neighbors. Ele fica olhando para a empresa do lado He's looking at their next e ele neighbor's fica querendo company, ter uma empresa igual àquela. and they want a company just like that. Mas primeiro você precisa gerar dentro de você. But first you have to generate inside Se não of for you. gerado dentro de você, If it's not made inside of you não vai before time, nascer. it's not going to be born. Diga comigo, eu Say after me, estou I gerando am generating projeto a project de Deus. of God. Eu estou gerando um projeto de Deus. I'm generating a project E from gerar God. projetos podem demorar anos. And that can take years. A Life Point, ela nasceu na sala da nossa casa, da minha família, Life Point came about in my living room há 15 anos atrás. 15 years ago. E nós temos gerado And we've been a generating estrutura. the structure. Já se passaram 15 anos. And 15 years have gone Mas nós by. sabemos exatamente But we know o exactly que nós queremos. what we want. Como vai ser o prédio. How the building Como will vão be. ser as estruturas. What structures we'll have. Então eu preciso dar tempo para Deus So I need to give God time trabalhar em mim. to work inside Porque of o me. problema não é o projeto Because the problem is not in the project estar pronto. to be ready. Porque tudo que Deus gera dentro de você já existe. Because everything that God generates inside of you exists already. Amém? Amen? Tudo que Deus coloca dentro do coração do homem já existe. Everything God placed inside of man's heart Porque quando already você foi exists. criado, Because when you were created, o seu propósito foi estabelecido. your purpose was established. Então, se Deus te criou para ser um empresário, So if God created you to be an entrepreneur, todas as empresas que Ele vai confiar em você já nasceram com você. all the companies He's going to entrust you with were already born with you. Ou você acha que o iPhone nasceu, o iPhone 15, você acha que ele nasceu agora? Or do you think iPhone 15 was just born O now? iPhone 15 nasceu desde a fundação do mundo, irmãos. iPhone 15 Você has tá already atrasado. been there since the foundation of the world. You're late. Nem existia telefonia naquela época, mas o iPhone 15 já existia. There was not even phone service, but iPhone Porque 15 o was iPhone already 15 here. ele nasceu dentro do Steve Jobs. Because iPhone 15 was O dia came que o about Steve inside of Jobs Steve foi Jobs. criado na fundação do mundo. The day he was created in the foundation of O the dia do world. seu nascimento foi só o dia que Deus estabeleceu para você tomar forma na terra. The day you were born was just the day that God Para established so you take para shape on esse the earth. corpo físico que você So that this tem. physical body that you have tomar forma, would take shape. porque o seu espírito já estava pronto. Because the spirit was already ready. Então, Jesus, ele foi gerado dentro de Maria, So was Jesus generated inside of Mary? mas Jesus já existia. But he already existed. Amém? Amen? Jesus, ele não é fruto Jesus is not a fruit da mente de Maria. of Mary's mind. Não, Jesus, ele já existe desde a fundação do mundo. No, he already exists in the foundation of Mas the world. Deus, para dar forma a Jesus, But so that God could give para que Jesus Jesus shape, pudesse vir como um homem, so he could come as a man, ele olhou para a terra he looked down on the earth. e ele viu uma jovem And he saw a young woman chamada Maria. named Mary. E aí ele decide escolher essa mulher. And then he decides to choose that O woman. texto diz que ela era virgem, And the text says she was a virgin. que ela era virgem, She was a virgin. porque o nascimento de Jesus tinha que ser algo miraculoso. Because Jesus' birth needed to be a O nascimento miracle. de Jesus, Jesus' birth ele não podia depender could not depend da interferência do ser humano. on man's interference. Pastor, o que você quer dizer com isso? Pastor, what does that mean? Eu quero dizer que aquilo que você está gerando, I mean that what you're ele generating não depende do homem. doesn't depend on man.
Jesus não dependeu do homem para ser gerado. Jesus now depend upon man to be generated. Jesus já existia. He already existed. Amém? Amen. Então eu quero dizer para você nessa manhã So what I want to tell you que this morning Deus ele escolhe essa mulher. is that God chooses that woman. E o texto diz que ela era virgem, And the text says she was a virgin. porque Deus não queria interferência humana Because God did not want human para que interference. Jesus nascesse. So that Jesus would be born. Então, se nós soubermos o processo, So if we know the process, nós não estaríamos dispostos a cumprir. we wouldn't be o willing to propósito. fulfill the purpose. Porque imagina essa jovem, Because can you imagine this young woman, virgem, a virgin? ela estava prometida em casamento. She was betrothed to E someone. de repente ela aparece grávida. And suddenly she's E pregnant. nós estamos falando em um contexto, And we're talking about a context, uma nação a nation que reprovava 100% that would 100% o fato de uma mulher aparecer prove the fact of a grávida woman being sem pregnant ser casada. without being married. Ela era apedrejada até a morte. She should be stoned. Você já to death. imaginou o risco Can you imagine the risk que essa menina estava correndo that this young girl was going de through ficar grávida? of being pregnant? Agora é interessante, But now it's interesting porque talvez because perhaps algumas pessoas não topariam some people would not say yes passar por esse processo. to going through that process. Talvez se Deus escolhesse alguns de nós Perhaps if God chose some para of alguma us tarefa dessa natureza, for a task like this, onde nós seríamos expostos, where would be exposed, onde a nossa reputação ia ser julgada, where our reputation would be judged, onde a nossa família ia nos julgar, where our family would judge us. talvez nós não estaríamos dispostos a viver Perhaps we would not be willing to live algo tão extraordinário. something that's so extraordinary. Mas essa menina Maria, But this girl, Mary, e ela foi considerada uma santa pela Igreja and the Católica, Catholic Church consider her a saint, não por Deus. not for É uma God, mulher que nós for devemos God. honrar, It's a woman that we should honor, entender que Deus escolheu, understand that God chose mas her, ela não é a nossa intercessora. but she's not our intercessor. É bom que a gente saiba disso. And it's good for us to know Nosso that. intercessor é Jesus, Our intercessor is porque não Jesus. foi Maria que morreu na cruz. Because Mary did not die Foi uma upon the mulher cross. abençoada, She was a blessed woman agraciada, who was engraced, escolhida por Deus chosen by para God gerar Jesus. to generate Jesus. E ela cumpriu isso de forma impecável. And she did that flawlessly. Porque você lê o texto Because you read the text no versículo 38, in verse 38, quando o anjo diz para ela when the angel tells que her ela iria gerar. that she was going to No generate. versículo 34 ela disse: mas como vai acontecer isso? So she says, how is that going to happen Se eu sou virgem? if I'm a virgin? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. And the angel told her, the Holy Deixa eu Spirit will dizer come algo para upon você you. nessa manhã. Let me tell you something this A morning. única coisa que você precisa para gerar o que Deus já estabeleceu é o Espírito Santo. The only thing you need to generate Aleluia. what God established is the Holy É por Spirit. isso, irmãos, que o diabo odeia o Espírito Santo. That's why the devil hates the É por Holy isso que Spirit. Satanás não quer que o Espírito Santo se mova na igreja. That is the reason why Satan doesn't want the Holy Porque o Spirit to move in the Espírito church. Santo é que traz o poder Because the Holy Spirit brings about the para nós power gerarmos so that we can aquilo que já generate foi estabelecido por what Deus. was already established by God. Então o anjo disse: olha, o Espírito Santo virá sobre So você the angel said, look, the Holy e Spirit o will come upon poder you, do Altíssimo a cobrirá. and the power of the Most High will No overshadow versículo you. 38 respondeu Maria: And verse 38 she answers, sou serva do Senhor, I am a servant of the que Lord. aconteça comigo Let it be to me conforme a tua palavra. according to your word. Então o anjo And then the angel a deixou. departed. Eu quero que você saia daqui nesta manhã I want you to leave this place this na morning certeza que Deus está gerando algo em você. with the assurance that God is generating Porque Ele já something te inside of escolheu. you because He already chose you. Ele te escolheu para gerar algo. He chose you to come to create No caso de something. Maria foi para gerar Jesus. On Mary's case, it was Jesus. Mas eu quero que você entenda que tem muitas coisas sendo geradas dentro de nós. But I want you to understand there are many things that are being born inside of us, that are Se being nós generated inside soubéssemos of o us. processo, But if we knew the process, talvez nós não estaríamos dispostos perhaps we would not be willing a viver o nosso propósito. to live our purpose. Eu quero que você entenda que I want you to o understand mesmo Deus do resultado that the same God of the result é o Deus do processo. is the God of the process. O mesmo Deus do resultado The same God of é the o Deus result do is processo. the God of the process. Não saia do So propósito. don't leave the purpose. Enquanto você estiver no propósito, While you're in the purpose, Deus vai estar com você no processo. God will be with you in the process. Não saia do, Don't leave. diga para o seu vizinho, não Tell your saia neighbor, don't leave do propósito. the purpose. Enquanto você estiver no propósito, Because while you're in the purpose, Deus vai estar com você God will be with you no processo. in the process.
Nós queremos resultados, mas não queremos enfrentar We want results, but we don't want to face os problemas the problems do dia a dia. of our daily lives. Então a vontade de Deus, ela é boa, agradável e é So perfeita. God's will is good, pleasant, and perfect. Então, enquanto eu não experimentar a vontade boa de Deus, So while I don't have a taste of God's good eu não vou will, experimentar a vontade perfeita. I will not try His perfect will. E a única forma de experimentar a vontade de Deus And the only way to taste é através God's da will obediência. is through obedience. Então a sua decisão em obedecer, So your decision to ela vai obey definir will define onde Deus pode te levar. where God can take you. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa manhã So I want to share a few things with you e this fazer morning algumas perguntas and ask you a few questions rapidamente. very quickly. Primeira pergunta que eu quero te fazer é: First question I want to ask you is, o que você está gerando? what are you generating? Pergunta para o seu vizinho: o que você está gerando? Isso, pergunta Ask para your ele: neighbor, what are you generating? o que você está gerando? What are you generating? Essa é a primeira pergunta. So this is the first O anjo question. diz a Maria: você vai gerar. The angel tells Mary, you are going to Você generate. vai gerar. You're going to Então, se generate. você não fizer nada relevante, So if you don't do anything se relevant, você não gerar algo, if you do not generate something, ninguém vai se lembrar de você. no one's going to remember you. Passaram-se mais de 2000 anos, Rosonil. Over 2,000 Nós years went estamos by, hoje falando Rosalind. de quem? And who were we talking about? De Maria, Mary, de Jesus, Jesus, por causa do comprometimento dela. because of her commitment. Porque ela disse: eu sou tua serva, Because Senhor. she said, I am your servant, Faça Lord. comigo May be done to conforme a tua vontade, me according to your will, conforme a tua palavra. according to your Então, o word. que você está gerando? So what are you Olha, generating? você não pode esperar o tempo passar You cannot wait for time to go by para gerar o que Deus tem. to generate something God pra has tua vida. for your life. Quantos aqui lembram o nome do Pai? How many here remember the name of their O nome do fathers? Pai. Quantos lembram? How many here remember the name of Quantos their lembram? fathers? How many here remember that? Quantos aqui Okay. lembram o nome do avô? How many here know the names of their grandfathers? Já diminuiu aí, ó. Last O nome do avô, quantos lembram? grandparents' name. O nome do bisavô. Name of your great grandfather. Do bisavô, quantos lembram? How many here remember that? Ok. Quantos lembram o nome do tataravô? How many here remember the name of their great great grandfather? Tataravô? Nobody? No one? No one? Ninguém? Nenhum. Eu falei de 4 gerações. I talked about 4 generations. É assim que você vai ser lembrado se você não fizer nada relevante. That's how you're going to be remembered if you don't do anything relevant. Se você não fizer nada relevante, If you don't do anything relevant, é isso que vai acontecer. that's what will happen. Você vai ser lembrado no máximo até a 3ª geração. At the most, your third Mas generation will quem remember gera you. algo relevante, But those who generate something as that's pessoas vão relevant, lembrar. people will remember. Geração Generation por geração. after generation. Nós precisamos deixar uma marca And we need to leave a mark em nossa geração. in our generations. E eu não estou aqui porque eu quero. I'm not here because I Eu want só estou to. aqui porque foi liberada uma palavra sobre mim. I'm just here because a word was liberated over me. Irmãos, eu poderia estar Brothers, I could em be qualquer outro lugar, in any other mas tua glória me atraiu. A Sandra fala: começa a usar esses exemplos, Pedrinho. Sandra says, start using those Eu poderia examples, estar Pedro. I could em be qualquer outro lugar. just any other place. Eu não estou aqui porque eu quero. So I'm not here because I want Eu estou to. aqui porque foi liberada I'm here because the uma word palavra was liberated sobre mim. over me. E as pessoas às vezes olham para mim And some people look at me e não entendem por que eu estou aqui. and don't understand Mas why eu não I'm preciso here. dar satisfação para as pessoas. But I don't need to give Eu preciso them dar peace of satisfação para mind. Deus. I need to give God's. Foi Deus que escolheu gerar algo na minha vida. So God was the one who chose to Foi generate Deus que something in my escolheu life. gerar algo na sua vida. God was the one who chose to generate something Então in your deixa eu dizer life. algo para você. So let me tell you something. Primeira pergunta é: o que você está gerando? First question is, what are you generating? A minha mãe, queridos, ela não me deixou nenhuma herança de bens. Beloved, my mother did not give me A any minha mãe era wealth. semi-analfabeta. She could not barely read. Uma italiana de uma família de quase 20 irmãos, A Italian woman from a family que of over cresceu 20 na siblings, fazenda, who was que grew up at a cresceu farm, na roça. grew up at a farm. Ela não deixou bens materiais, Did not leave me any wealth não deixou behind, imóveis, like real não estate deixou or dinheiro. money.
não deixou carros, or cars, fazendas, farms. mas ela deixou para mim uma herança But what she left for me as que an não tem inheritance preço. is priceless. Ela me ensinou a servir a Deus. She taught me how to serve God. Ela viveu 81 anos. She lived 81 years. E é uma mulher que viveu a vida mais de joelhos do que de pé. And she was a woman that lived her life mostly on her Então, knees and standing. aquilo que eu vou gerar So what I'm going to vai depender generate muito da palavra que é will liberada. depend upon the word that's E nós vemos liberated. aqui que o anjo busca essa mulher chamada Maria. We see here that the angel is looking for this woman E called o anjo Mary. liberou uma palavra sobre ela. And the angel liberated a word over her. Você vai gerar. You are going to generate. Quantos aqui já receberam uma palavra? How many here have received the word? Glória a Deus. Glory be to God. Todos nós recebemos uma palavra All of us here, we de receive que a word vai acontecer algo, that something will uma happen. promessa de Deus. A promise from God. Então, o que é que você está gerando? What are you generating? Por que que Deus ele não chama uma mulher experiente? Why isn't God calling an experienced woman? Deus podia chamar God could call uma judia experiente, a Pastor experienced Adriano. Jewish woman, Pastor uma Adriano. mulher que já tivesse vários filhos, A woman that had already had many kids, já tivesse experiência em gerar who crianças. already had an experience in generating children. Mas por que então So why is it so que ele chama that he calls Maria, Mary, que era uma mulher virgem? who was a virgin? Sabe por que que ele chama Maria, Do you know why he calls que era her uma Mary, mulher who virgem, was a virgin, uma mulher pura? was a pure woman? Porque os puros, Because the pure ones, eles não sabem they don't know o que fazer. what to do. A virgem The virgin não sabia didn't know o que fazer. what to do. Porque se Deus gera algo na vida de alguém que é experiente, já sabe o que fazer, ele vai dizer: eu nem preciso de Deus. Because if God generates something in the lives of someone who's Eu não preciso de experienced and Deus, knows eu what sei. to do, they're going to say, I don't Eu need God. eu sei tocar essa empresa. I know Eu how to build sei this business. pastorear um grupo. I know how to be a pastor. Não, eu sei liderar. Oh, I know how to lead. Eu sei cuidar. I know how to take care Deus of God. está à procura de pessoas que não sabem fazer. But God is looking for people who don't know how Os to do puros it. não sabem fazer. The pure people don't know how to do it. Então ele procura uma virgem porque ela não sabia. So he's looking for a virgin because she did not know. Ela nem tinha se deitado com um homem. She haven't even gone to batch with a man. Ela era pura. She was pure. Porque se procura as experientes. Because if you look for an Se Deus experienced busca uma mulher one, experiente, if God is looking for an experienced ele ia woman, dizer: Deus, eu já criei 3 she was filhos. going to say, God, I already Não, raised deixa 3. You know, comigo. just leave it on with me. Pode deixar. It's fine. Não, eu já pastoreei 4 igrejas. Oh, I've been a pastor of 4 Fechou as churches. 4, irmão. You closed all 4 of them, Eu já yes. tive 2 empresas. Oh, I've had 2 Fechou companies. as 2. And you closed both of them. Porque sabe fazer. Because you know how to do it. Eu já casei 3 vezes. Oh, I've been married casou 3 3 times. Yeah. Did it 3 3 times. vezes. O cara sabe, entende de casamento. Because you understand everything about marriage. Tranquilo, irmão, fica em You know, paz. that's good, you know, be at ease. O anjo disse para Maria: você vai gerar o filho de Deus. The angel tells Mary, you're going to generate the child, the Você son vai of gerar o God. filho de Deus. You're going to generate the son of Então, God. a pergunta é: o que é So the question que is, você está gerando? what are you generating? O que é que você está gerando? What are you generating? Essa é a primeira pergunta. That is the first question. No Antigo Testamento, Deus sempre usou mulheres estéreis In the Old Testament, God always used women para who were gerar barren filhos ilustres. to generate Mas para extraordinary começar uma children. nova geração, But to start a new ele generation, usou uma virgem. He used a virgin. Então Deus ele quer usar pessoas puras So God wants to use pure para começar people processos novos, to start new processes, para estabelecer um marco novo. to establish a new mark. Jesus, irmãos, ele veio, ele mudou uma cultura. Jesus came and changed the whole Ele culture, transformou brothers. uma He geração. transformed the generation. Jesus não veio para se adaptar Jesus didn't come to adapt a uma cultura. to a culture. Ele veio para mudar uma He cultura. came to change a culture. E ele foi criticado por isso. And he was criticized for Ele it. foi julgado por He isso. was judged for E ele that. foi condenado por And he isso. was condemned for that. Agora, o grande problema que eu vejo hoje But the greatest problem I see é que today nós vivemos num tempo is that we live at a time onde nós nos adaptamos muito fácil. where we adapt very easily. Você não foi chamado para se adaptar. Diga para o seu Tell vizinho. your neighbor, you're not called to adapt. Você não foi chamado para se adaptar. You were not called to adapt. Você foi chamado para mudar uma You cultura. were called to change a culture. Você foi chamado para transformar uma geração. You were called to transform a generation. Então não tem como a igreja avançar So there's no way for the church to se nós nos advance adaptarmos. if we adapt. Precisamos mudar comportamentos. We need to change behaviors. Amo e respeito todos. I love and respect all. Devemos amar e respeitar
todos. And we should love and respect all. Amar e respeitar todos é uma coisa que nós fazemos. Eu amo e respeito. But loving and respect Eu all só is não something posso we me do, and I do adaptar. that, but I cannot adapt. Não posso me adaptar. I cannot adapt. Maria, queridos, ela entendeu Beloved, Mary e ela disse: understood, faça, sou tua serva. and she said, I am your servant. Faça comigo May it be done to me conforme a tua according palavra. to your O word. que é que você está gerando? So what are you generating? O anjo disse para Maria: você vai gerar The angel told o Mary, filho you're de going to Deus. generate the Son of A God. segunda pergunta que eu quero fazer para você Second question I want to ask you é: para quem você está gerando? is, to whom are you generating? Para quem você está gerando? Who are you generating for? Primeiro você precisa entender o que você está gerando. First, you need to understand what A is it segunda that you're coisa é: generating. para quem você está gerando? Second thing is, for Tudo, queridos, que nós geramos everything that we tem que ser para o generate Senhor. needs to be done for Tem the que ser Lord. para o propósito de Deus, Needs to be for the purpose para of a God. glória de Deus. For the glory Deus não of God. divide, irmãos, a glória dele com ninguém. God is not going to share His Deus glory não with divide no o one. ouro e a prata dele com He's ninguém. not going to share His silver or gold with anyone. Se você quiser ser dono de ouro e prata, If you want to own silver você and vai gold, precisar conquistar. you're going to need to Agora, se conquer. você quer ser um administrador, But if you want ele to vai be colocar nas tuas a mãos. manager, He's going to put it Então, in your todas as vezes que hands. nós queremos conquistar algo, So every time we want to conquer something, nós temos que entender we have to que understand nós estamos gerando para quem? that are we generating Pra for who? Deus. For God. Quando você entrega tudo para Jesus, When you give everything to Jesus, você não tem que ter medo de perder. you don't need to be afraid of losing. Amém? Amen. Você só vai lutar pelas coisas que você não entregou nas mãos de Deus. You're only going to fight for Entrega, things you have not irmãos, given into entrega. God's hands. Surrender Entregue it. seus filhos, Give your children. entrega seus negócios, Give your businesses. entrega suas finanças. Give your finances. Entrega, Just give it. entrega. Give it to God. Para de lutar por algo que você não está conseguindo. Stop fighting for something you're Então, not able to. Para quem você está gerando? So who are you generating for? Deus, ele fala com Abraão e pede Isaac. So God speaks to Abraham and he Vocês asks conhecem for essa Isaac. história? Do you know that story? Já falei isso, mas eu vou repetir. I've said that, but I want to Deus, repeat it. ele dá um filho para Abraão e Sara. God gives a child to Para Abraham Abraão and e Sarah. Sara. To Abraham and Sarah, he gives a child. Eles já eram de idade avançada. They were very old in their age. Mas Abraão e Sara não creram na palavra. But they didn't believe in Não the word. creram que o que Deus havia prometido iria ser gerado. They didn't believe that what God promised was Então going eles to be deram um jeitinho generated. para gerar um filho chamado Ismael, So they give it their own way so that you have another que child são os called Ishmael. ismaelitas. That is Ishmaelites. Ismael nasce. Ishmael is born. Depois de um tempo nasce Isaac, After a while, que era o Isaac filho is da born. promessa. That's the son of promise. Quando Isaac estava completando a maioridade, And when he was becoming of quando ele age, estava saindo da when he puberdade, was leaving puberty, Deus pede para Abraão sacrificar o menino. God asked Abraham to sacrifice a child. Mas era muito mais fácil Deus pedir para sacrificar o Ismael, não é? But it was much easier if God O asked Ismael him não to era o sacrifice filho Ishmael, right? bastardo. Wasn't he the bastard? Ismael não era o filho da promessa. He was not the O son filho of da the promessa era promise. quem? That was Era Isaac. Isaac. Então, por que que Deus ele pede para Abraão sacrificar Isaac So why is it that God e não asked pede for para Abraão to sacrifice sacrificar Ismael? Isaac and not Ishmael? Sabe por quê, Do queridos? you know why, beloved? Porque Deus nunca vai te pedir o que ele não te deu. Because God's never going to ask of you what he did not give you. Deus nunca vai te pedir o que ele não te deu. God is never going to ask you what he has Ismael not foi given you. gerado por Sara e por Abraão. Ishmael Mas was Isaac generated foi by gerado Sarah por Deus. and Abraham. Era uma But promessa de Isaac Deus. was made by God. Então He was Deus a nunca vai me promise of pedir God. o So que God's ele never não me gonna deu. ask me Então, what se he not você give está me. perdendo coisas por aí, So if you're losing things around, talvez é porque Deus não te deu. perhaps God did not give that to you. Você quis conquistar. You wanted to conquer. Agora, aquilo que Deus me deu, eu posso devolver para Ele, que não vai se perder. But what God gave me, I can give it back Amém. to him and it will not be lost. Ele pode me pedir e eu vou dar, que não vai se He perder. can ask me and Abraão I'll give foi it to com him and it will not be convicção para lost. o monte, He went with para sacrificar o conviction menino, to the mountain to porque ele sacrifice the sabia child. que se ele tivesse que matar o menino, Deus ia ressuscitar ele. Because he knew that if he had to kill Quantos that estão me child, entendendo God was nessa going to manhã? resurrect them. Do you Para quem understand você me está this morning? gerando? Who are you generating quem? for? Who are you generating Para quem for? pertence às coisas que estão na sua mão? To who do the things in your hands Eu tenho belong uma to? chave de um carro, não é meu. I have car keys, they're not mine. E
Todo mês eu falo, Deus, And every month I say, God, foi o Senhor que me deu. you gave it to me. Então me ajuda a pagar a So prestação. help me pay my monthly payment. Aleluia. Hallelujah. Tem muita gente que There are many people compra coisas que Deus não mandou comprar. that buy things God did not tell them to buy. Faz dívidas que Deus não mandou fazer. They go into debts E that God depois did quer not tell jogar them a to conta get. no colo de Deus. And they didn't want God to pay for it. Irmão, pelo amor God, for the love of God. de Deus. Não, No. foi Deus. Was it God? Irmãos, Brothers, eu já fui jovem e agora sou velho. I've been young, but now I'm old. Eu nunca vi, irmãos, alguém perder algo que Deus deu. I've never seen anyone lose something that Ah, God eu gave conheço uma them. família Oh, I know a que tinha um family filho. that had a child. O menino era saudável, de repente ele morreu. The Não, mas ele child não was morreu. healthy, but then they died. No, they didn't die. Deus levou de volta para ele. God took them back. Não morreu. They didn't die. Porque aquilo que Deus dá Because what não God se gives perde. Quanto está me entendendo? doesn't get lost. How Não many se understand perde. me? It doesn't get lost. Deus não vai deixar você perder nada God's not going to let you do lose que Ele te anything deu. of what He's given Eu you. sempre gosto de usar esse exemplo, né? And I always like to Que a use this pessoa example. chega e fala e, Because people não, come pastor, eu and achei uma, say, uma oportunidade. "Oh, Tudo é pastor, oportunidade, everything's né, about Marcelo? opportunity, right? Achei uma oportunidade. Oh, I found this Eu falei, irmão, faz as opportunity. contas. Não, eu Brother, creio, do the math. aleluia. No, I believe. Hallelujah. Creio, creio. Faz Believe conta, for irmão. it. Conta, Brother, do the matemática, math. você foi na Do the escola, math. You faz went to conta. school. Do the math. Não tem como, não vai dar certo. There's Não, no eu way it's not creio. going to work. No, I Eu believe creio, it. eu I creio. believe for it. Aí vai lá no dealer, Then they go to the dealership. assina um contrato lá, irmãos. They sign their contracts. 72 prestações 72 payments. de $800. $800 each. Deu 4 meses, In Celso. 4 months, O banco leva. the bank's going to take it away. Pastor, ora por mim que o diabo está furioso. Pastor, pray for me because the devil Eu falei, is não, furious. irmão, não foi o diabo que assinou o contrato. No, the devil did not sign that Foi contract. você que It assinou. was you who did it. Vocês estão me entendendo? How many understand me? Dê tempo para Deus, irmãos. Give Passe God pelo time. processo. Go through the process. Espera Deus. Wait for God Espera Deus. Wait for Te Him. dá uma palavra. to give you a word. Para quem você está gerando? Para quem? Who are you generating for? Se você entender isso, irmãos, até o final desse ano If you understand that, eu at the te end of this garanto year, que muita I coisa vai mudar na tua vida. assure you a lot of things will change in Amen? your life. Amen? O primeiro é o que você está gerando. So first thing A is segunda what are you pergunta é generating? para quem você está gerando. Second is A who are you terceira generating pergunta for? é Third question is como você está gerando. how are you generating? Como você está gerando? How are you generating? Maria disse ao anjo: como eu vou gerar Mary asked the angel, se how eu am I going to nunca do it estive com um homem? if I've never been with a man? Como eu vou gerar How am I going to do that se eu nunca estive com um if homem? I've never been with a man? Pega aí a chave, irmãos. Get that key, O que brother. Deus está gerando em você não depende do homem. What God is generating inside you does not depend upon man. O que Deus está gerando em você não depende do homem. What God is generating Depende inside of you de doesn't depend Deus. upon man, depends on Olha só, God. nós podemos orar pelas pessoas So we can pray for e people, pôr as mãos sobre as pessoas, lay our hands over mas them. quem gera não somos nós. But we're not the ones Quem generating. gera é Deus através de God nós. through us will Eu posso generate. orar por você. I can pray for Deus you. pode me usar para profetizar para God você. can use me to Mas prophesy eu for não you. posso gerar nada. But I cannot Só quem generate pode anything. gerar The only one é who o can do Espírito it Santo is the Holy Spirit em você. in you. O mundo que está cansado de performance. The world is tired of performances. O que nós mais vemos hoje são performances, Everything we see these days are performances. entretenimentos. Entertainment. Deus está cansado. Eu imagino Deus I cansado de tudo imagine God isso. just being tired of all of it. Por quê? Why? Porque as pessoas elas pensam que para conquistar, Because people think that in order to às conquer, vezes até algo que Deus disse que elas iriam conquistar, maybe even something God told them they would get. elas podem conquistar de qualquer maneira. They can just do it in Elas any other podem way. gerar de qualquer They forma. can generate in any other way. A pergunta é como você está gerando? But question is, how are you generating that? O anjo disse, olha, The angel said, look, você não precisa de um homem, you don't need a man. porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo virá Because the Spirit of the Lord sobre você. will come upon Sabe o que you. você precisa? You know what you need? É do Espírito Santo. You need the Holy Spirit. Eu só preciso do Espírito Santo. All I need is the Holy Você só Spirit. precisa do Espírito All Santo. Diga you para o need seu is the vizinho Holy aí. Spirit. Tell your Você neighbor, you só precisa only need do Espírito the Holy Santo. Spirit.
Nós estamos vivendo, queridos, um tempo de muitas revelações na terra. Beloved, we're living in a time of many revelations upon the E eu earth. preciso And I do need Espírito Santo para gerar. the Holy Spirit to Então, generate. como você está gerando? So Como? how are you generating Como? it? How? Você está dependendo de alguém Are you depending upon para someone gerar to o generate que it? está no seu coração? Whatever is it in your Você heart? está buscando Are you seeking se amoldar to take the aos shape padrões to the, que estão à to the sua volta para patterns that você are around you gerar so that you can o generate que você precisa gerar? what you have to generate? Uma certa vez uma pessoa chegou para mim e trouxe aqui, irmãos. Once a person came to me and Cada brought faz here, o que quer, né? every person does whatever Ela they trouxe please, para mim right? bilhete de loto. They brought me de a lotto loteria. ticket. A lotto ticket. Falou, pastor, tá acumulado. Pastor, it accumulated Powerball. the Powerball. Pastor, milhões. Pastor, millions. Eu sei que o senhor é um homem de Deus. I know you're a man of God, Eu trouxe aqui, pastor, eu queria que o senhor orasse. and I brought it here so that you can pray over it. Orasse para eu ganhar, pastor. So that you can pray and I Porque win. se eu ganhar esse Powerball, Because pastor, if I win the Powerball, eu Pastor, construo essa igreja. I'll build this church. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? You know what the Holy Spirit told Diga me? para ele que Deus não precisa do dinheiro dele para construir nada. Tell them that God doesn't need their money to build anything. Se eu ganhar, If I win, nossa, brothers, se eu crescer nisso, eu ia orar por mim, irmão. if I believe over that, I'd pray for me. Mas se eu cresce que isso funcionasse, eu ia If comprar that's what I believe, bilhete de Powerball toda I would semana. buy the E eu ia Powerball orar. ticket every week and I'd pray. Né, Fábio? Eu ia orar para eu ganhar. Right? I'd Para pray eu so ganhar. I would win. Você não precisa, moço. You don't need that, brothers. Se Deus quiser colocar $1 milhão na sua mão, Ele não depende de um bilhete de Powerball, irmão. If God wants to give you $1 million, it doesn't depend upon a Powerball. He's going to give it to you. Porque você... E a sorte existe? Existe. And does luck exist? Você pode Yes. depender da sorte ou pode You depender can de depend Deus. on luck or depend on God. Ok? Okay? Eu prefiro depender de Deus, irmão. I'd rather depend Porque upon toda God. vez que eu dependi da sorte, eu me estrepei. Because every time I Toda depended vez on que eu luck, dependi it de went sorte, deu wrong. tudo errado na minha Every vida. time I would depend on luck, everything went wrong. Eu achei muito linda. Eu tenho uma netinha, a 3, né? I have 3. 3 granddaughters. Três right? netos. I have 3 granddaughters. A Bela Alice tem 5 anos. Bella Elise is 5. Sofia Elizabeth, 3. Sophia Elizabeth is E a 3. Júlia Vitória, 7 Julia meses. Victoria is 7 months old. Ontem Yesterday, a gente estava... we Fomos were- almoçar we went to have lunch lá na casa do Júnior, at Junior and Bethany's da house. Betânia. Comemos uma feijoada maravilhosa. We ate this great feijoada. Depois você me procura que eu dou o endereço aí para vocês. I'll give you the address later if you look me up. Aí fomos almoçar. Then we went to have lunch. E aí as meninas estavam brincando na piscina. And the girls were playing in the Aí pool. tem um balão inflável que é de And they escorregar. have this balloon that you can, que é pra dentro da slide. piscina. It's a E a Sofia, de inflatable 3 slide. anos, And then Sophia, who's ela 3, começou a fazer uma pirraça. she started throwing a little tantrum. Começou a chorar. Started crying Porque ela queria que movesse esse balão because she wanted this mais slide para um lugar mais raso na to be piscina. moved to the where ela the tá pool's aprendendo a shallow. nadar. Because she's still learning Então how to swim. esse balão inflável estava mais no meio. So the slide was more towards the Aí middle. eu fui mover um pouco. Then I pushed a little bit. E ela falou assim, não She mais. said, no, more. Não, vovô, mais pra cá. Then more this E way. eu falei, tá bom I aqui, said, Sofia. It's good, Sophia. Tá bom. Aí ela começou a chorar. Then she started crying. A Bela, irmão, 5 anos. Bella, who's 5, A Bela chegou pra ela e falou Bella assim, looked at her and said, Sofia, Sophia, por que você tá chorando? why are you crying? Nós temos tudo que nós precisamos. We have everything we need. Nós temos uma piscina para pular, você está chorando pela boia de plástico? We have a pool so we can jump into, and you're crying for over this floating? Tem muita gente chorando pela boia de plástico, And a irmão. lot of people crying over floating Está esquecendo a piscina. and forgetting about the pool. Irmãos, aquilo foi fantástico. That Foi was uau. fantastic. I looked at it and was like, wow. 5 anos de idade, a menina. 5-year-old. 5 anos. Eu falei assim, não foi 5 a years carne old. que te revelou, irmão. That was not revealed to you by the flesh, sister. Tem muita gente brigando por pequenas coisas, And a lot enquanto of Deus tem people fighting coisas over small things. tão maiores para você. While God has so many greater things Você for está you. lutando aí por um emprego que está te pagando $8 a hora, irmão. Talvez Deus quer te fighting levar for para o the de job 15, você está arrumando problema à toa. That's paying you $8 an hour, but God wants to take you to Nós the estamos 15, entendendo? and you're getting Você an issue precisa for de nothing. Deus. You need
God. Você não precisa de depender da You sorte. don't have to depend upon luck. Então, como você está gerando? So how are you generating? Como você quer gerar? How do you want to Aqui na generate igreja that? nós temos irmãos e irmãs. Here in church we have profissionais. brothers and sisters who are professionals. Eu conheço gente aqui que trabalha na limpeza I know people who work in cleaning, de casa like house cleaning, e que ganha $15 mil por mês. that make $15,000 a month. Eu conheço empresários aqui, irmãos, And I know que no entrepreneurs fim do here mês that in the end of the month não sobra 5. don't have 5 left. Então não é o que você está fazendo, So it's not what you are não é o doing. volume de coisas que você It's tem, not the volume of things you have, mas é o que está sobrando no final. but it is what's left at the O end. saldo, irmão, total, The balance at é o the end. total ali é que vale. Your Vocês estão me total balance, entendendo? that's what counts. Então, eu prefiro um total com Deus So I'd rather have the do que total uma renda balance aqui em with cima God alta sem Ele. than a high income Porque a renda without alta him. aqui sem Ele pode chegar num total muito pequenininho. Because a high income without him can make Então, the como balance você very está small. gerando? So how are you generating it? Agora, a quarta pergunta. Now the fourth question. Estamos caminhando para terminar. We're almost done. A quarta pergunta é muito interessante. Fourth question is very É interesting. com quem você está gerando? Is who are you generating it with? Com quem você está gerando? Who are you generating it Quem é with? o seu parceiro? Who's your partner? O Espírito Santo virá sobre você. The Holy Spirit will come upon Deixa eu you. dizer algo, você precisa estar atento, irmãos, ao que o Espírito Santo está fazendo. You need to pay attention to what the Holy Spirit is Você doing. precisa estar brothers. atento às conexões à sua volta. You need to be paying attention Agora to the tem algo connections around interessante. you. Now there's something É que, interesting. por que no meio desse texto, pastor Adriano, Why in the middle of o the anjo psalm, Pastor disse Drix, que Isabel estava gerando um filho. the angel told her that No meio do Elizabeth was texto having aqui, a child. In the middle of O the anjo, text here, o irmão Isabel era prima de Maria. Elizabeth was Mary's cousin. No meio do texto, In the middle of the text, o anjo disse que Isabel estava gerando um filho há 6 meses. the angel told her that Elizabeth was E ele diz, olha, conceiving a Isabel child era 6 months estéril, ago, and she was barren, de idade avançada. and in her old age. Maria era o quê? Jovem. Mary was what, young? Isabel era de idade avançada, Elizabeth was older, mas era estéril. but she was barren. Sabe, pastor Tiago, o que nós aprendemos aqui? You know what we learn here, Pastor Thiago? Que cada vez que Deus gera, That every time God generates, Ele conecta uma geração com outra He geração. connects generations. Deus nunca vai gerar algo God will never sem generate conectar as something gerações. without connecting the generations. Isabel era prima, Elizabeth was de her idade cousin avançada, in her older age, era estéril. and she was barren. Mas ela já estava grávida o quê? But she had been Há pregnant 6 for meses. 6 months. Agora, But now, o menino que ela estava gerando também era fruto de uma palavra. the child she was generating was a fruit of Era the word. João Batista, He was John the o profeta Baptist. João The Batista. prophet John the Então ela Baptist. já estava 6 meses grávida So she had been pregnant for 6 months quando already. Maria ficou grávida de Jesus. When Mary became pregnant with Por quê? Jesus. Por que que o anjo disse? Why did the angel Olha, eu tell estou her so? conectando Look, gerações. I'm connecting Uma the geração generations. depende da And a outra. generation depends upon the Maria, other one. queridos, aí o texto mais à frente diz que Beloved, the text following Maria foi along para onde? says that Foi para Mary a went casa de where? quem? To whose house? De Isabel. Para quê? Elizabeth's. To do what? Para aprender como que era o parto. To learn how delivering a Deus child já estava be. preparando ela, God was preparing her. porque não haveria lugar para Jesus nascer em Because there was Belém. not gonna be room Ela for tinha Jesus que to ir be para uma born in Bethlehem. estrebaria She needed to go e ela e to this José iam place, ter que fazer o próprio parto. and her and Joseph Agora would have to imagina uma deliver the mulher child on their virgem own. Can you imagine a virgin Que nunca tinha experiência com uma criança, that had no experience with a e child mais o esposo. besides her husband? Como que ela iria fazer o parto lá How was she going to se ela não deliver tivesse that o quê? child Uma if she didn't experiência. have an E aí experience Deus beforehand? manda Then God Maria sends para a casa de Isabel, Mary to Elizabeth's porque ela house precisava aprender. because she needed to learn. Tem coisas, queridos, que Deus manda você fazer que você não vai entender na hora. Beloved, there are things that God tells you to do that you're not going to understand Você at não that vai time. entender na hora. You're not going to understand Mas no at momento time. certo você vai entender o But at the porquê right que time você you'll precisou understand viver aquilo. why you needed to live through Ela that. foi e ficou 6 meses. She stayed there for 6 months. Ficou 3 meses 3 months. na casa de Isabel, que estava In grávida de 6 Elizabeth's meses. house, who was E pregnant agora for sabe o 6 que é months. interessante? You know what is interesting É que here? quando Is that when Isabel e Maria se encontram, Elizabeth and Mary meet, o que que acontece? what does it happen? What Os happens? meninos, a Bíblia diz que as crianças, elas se mexem The Bible says no that the ventre children move uma da outra. in their E o wombs. que é que nós aprendemos aqui? And what do we learn here? Que
se aquilo que nós estamos gerando é de Deus, that if what we're generating quando comes nós from God, encontrarmos com as pessoas que estão gerando algo de Deus, when we meet people who are vai generating haver something uma from God, testificação, things are going to be vai ter uma testified. There's identificação. gonna be an identification. Então você precisa tomar muito cuidado So you need to be careful com as suas parcerias, with your com as partnerships, sociedades, with your com friendships, os seus namoros. with who you Porque date. o anjo disse: Because the angel Isabel, Elizabeth, sua prima está gerando um filho, your cousin is generating vai a child. visitá-la. Go and visit her. Por que que o anjo disse para Maria: vai visitá-la? Why did the angel tell Mary Sabe to go por quê? visit Elizabeth? Why? Porque ela tinha o mesmo destino. Because they had the same destiny. Não ande com pessoas que não têm o seu destino. Don't walk with people who don't have your destiny. Você vai ter que deixar para trás, irmãos. You're gonna have to leave it Abraão behind, teve que brothers. deixar Ló para trás, Abraham needs to leave Lot behind. porque estava complicando o propósito dele. Because he was getting in Estava the way of trazendo his problema para o purpose. destino He dele. was bringing issues Então for a his destiny. pergunta foi: So the question was, com quem você está gerando? who are you generating Eu quero it dizer para with? você que vai ter momento que você vai ter que deixar algumas pessoas. I want to tell you that there can be times you're going to have to Let leave it a few go. people. Let it go, Deixa elas irem. let it go, let it go. E eu não falo isso com alegria. And I don't say that with joy. Mas você precisa entender, identificar as pessoas que fazem parte do seu destino. Understand and identify the Algumas people vão who are até part of ficar your com raiva destiny. de você, Some are even going to be chateadas mad at com you. você, You know, they're not mas like it, não fazem parte do seu destino. but they're not a part of your destiny. Você precisa se conectar. You need to connect Quem yourself. está gerando o destino, irmão, não pode andar com quem está gerando na carne. Those who are generating a destiny cannot walk with those who are generating in the Porque flesh. você está gerando um destino. Because you're generating a A destiny. pessoa está gerando na carne. That person is generating in their flesh. E aí os ambientes que ela frequenta, And the environment as they conversas walk dela, in, their talks, é tudo contrário it's all going daquilo que against está no seu coração. what's in your heart. Não tenha aliança com pessoas carnais, irmão. Don't have covenants with people Ande who com are in the pessoas que flesh. estão gerando no Espírito. Walk with people who are generating in the spirit. Amamos todos. We love all. Você não tem que ficar com raiva de And ninguém. you don't need to be mad at anyone. Mas você não tem, irmãos, que investir o seu tempo, But you don't have to invest your aquilo que time, você está gerando, what you're generating, por um caminho diferente. for a different path. Amém? Amen. Então, quem está gerando propósito, irmãos? So those who are generating Quando a se purpose, encontram, brothers, when they meet, a identificação. there's identification. Você já percebeu que tem pessoas que quando chegam a pé da outra, chega até, ó. Have you ever noticed that with some people when they get near each other, they even like, Ó. Tem uns quando chega, é, ó, then others that when they get, they just go away. normal, That's normal. normal. That's normal. Com quem Who você está gerando? are you generating it with? A quinta pergunta, Fifth question, a coisa vai apertando aqui, and things are going to é get qual harder preço here. você está disposto a pagar pelo que você está gerando? And what's the price you're willing to pay for it? Começou bem, né? It started off well, right? Gerei Jesus. Oh, I generated Jesus. Todos nós geramos Jesus um dia. We all generate Jesus once. Todos nós recebemos Jesus como Senhor da nossa We vida. all have received Him as the Lord and Savior Só of our você não lives. sabia que ia ter que pagar um alto preço. You just did not know you'd have to Muitos pay a aqui high price. foram abandonados pela família porque Many here aceitaram were Jesus. abandoned by their families because Muitos they aqui accepted foram abandonados Jesus. por amigos They're abandoned by their porque friends aceitaram Jesus. because they accepted Então, Jesus. qual preço você está disposto a pagar So what price are you willing to pay pelo que você está gerando? for what you're generating? Maria colocou em risco a própria vida, Mary jeopardized her own mas life. ela disse: cumpra em mim But she said, may be a done to sua me, vontade. your will. Para ser salvo não te custa nada. To be saved Diga para o costs seu you vizinho aí. nothing. Para Tell your ser neighbor, salvo being saved não te custa nada. costs you nothing. Basta você arrepender All you have to do is repent e receber Jesus and receive Jesus como seu Salvador. as your Savior. Mas para viver o reino To live out the vai te kingdom, custar tudo. it will cost you everything. Para ser salvo não te custa nada. Being saved Mas costs para you viver o nothing, reino vai te custar o quê? but living the kingdom Tudo. costs you everything. Vai te custar tudo. Costs you everything. Você vai ter que abrir mão do seu tempo. You're gonna have to give up on your time. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. I could be just any other place, brothers. Yeah, Eu poderia estar em qualquer outro lugar. I could be at any other Mas a place. glória do Senhor me atraiu. But the glory of the Lord has attracted Você me. poderia estar em qualquer outro lugar. And you could be at any Mas o other Espírito place. Santo te trouxe aqui But nessa the manhã. Holy Spirit brought you here this morning. Que
você gasta 2 horas, 2 horas e meia and you spend 2 do and a seu half tempo hours aqui. of your time. Você investe You o invest seu tempo aqui your time here para adorar a to Deus, praise God, receber uma to palavra, receive a word, estar em comunhão com os irmãos to be in aqui. fellowship with your Não brothers para here, viver o reino. so to live out Muitas the vezes kingdom. vai nos custar o quê? Many times it's gonna cost us what? Tudo. Everything. Então qual o preço que você está disposto a pagar So what price are you willing to pelo pay que você está gerando? for what you're generating? Irmãos, tem gente que quer estar no altar, There are people who want to be ele at não the consegue altar, cumprir o horário do ensaio. and they cannot be here in time for Ele não rehearsal. chega no horário do ensaio, They pastor. don't get in time for rehearsal. Mas ele quer estar no pastor, altar. but they want to be at the altar. Ele entra numa escala They go into the schedule. e ele não vem servir e nem avisa pro líder dele que ele estava na and they escala e don't não come veio. to serve, and they don't let the leader know. Ah, come on. Come on. Qual o preço está disposto a pagar What price are you willing to pay para o que você está gerando? for what you're generating? As pessoas querem reconhecimento, People want querem acknowledgement, posições, they want positions, mas não querem pagar preço. but they don't want to pay the price. Irmãos, por trás de tudo que você vê aqui, tem um preço altíssimo sendo pago. But behind everything you see here, there's a very Homens high e mulheres price pagam um being preço paid. de oração aqui que você não tem Men and ideia women want to pay the price in prayer. da luta que I have esses no irmãos da idea. intercessão enfrentam The struggle the intercession people face para manter e gerar um ambiente espiritual como should esse, keep and generate para a manter e spiritual gerar a environment tua like família, a this. tua casa. Should keep your family, your home. Existe um preço, você está disposto a pagar o There's a preço? price. Are you willing to Não pay existe it? resultado, irmão, sem Brother, preço. there's no results without paying the Existe um price. preço que precisa ser pago. There's a price that must be paid. Jesus está gerando algo em você. Jesus is generating Mas something você está inside of disposto you. a pagar? But are you willing to pay Qual for preço it? você está disposto a pagar What price are you willing to pelo pay que Deus está gerando? for what God's generating? Falta, irmãos, 3 meses para acabar o ano. Brothers, we are what, 3. 3 months away from the end of the year? 3 meses e um pouquinho para acabar o ano. 3 meses 3 e months and a meio. little bit more, like 3.5 Eu quero months. dizer que Deus pode fazer na tua história nesses últimos 3 meses do ano I want to tell o que that não God can do in your aconteceu story in nos this last últimos 3 anos da months. tua vida. What has not happened in the last E eu years quero of declarar your isso para life. você hoje. And I want to Que declare essa that for you palavra today. aqui, irmão, está sendo uma palavra profética. That this is a Uma prophetic palavra de word. liberar A word os that's rios going de to Deus sobre a release tua vida. God's days for your Porque life. Deus está gerando algo. Because God is E generating a Life Point está something. indo para um novo nível. And Life One's A going to a Life new Point está indo level. para um novo tempo. Life One's going to a new Então eu time. quero que você esteja conosco nisso. So I want you to be with Mas us on você that. precisa estar disposto But you need to be a willing pagar o preço to pay the price pelo que você está gerando. for what you're generating. Maria colocou a própria vida dela em risco Mary jeopardized her own life para gerar to Jesus. generate Jesus. Se você está gerando Jesus dentro de você, você está disposto a pagar com a If sua you're própria generating vida? Jesus inside of you, you're willing to pay with your life. Você está gerando Jesus You're generating Jesus. dentro de você. Você está disposto a pagar Are you willing com to a sua pay própria vida? with your E a life? última pergunta aqui para a gente terminar And my last question, so we can finish, é: até quando is until when vai durar will it last? o que você está gerando? What you're generating? Até quando vai durar Until o when que você está gerando? will what you're generating O anjo last? disse: olha, o que você está gerando, The angel said, look, o what you're seu generating, governo não terá. his government shall have no fim. end. Então, o governo de Jesus, irmãos, ele não pode ter o quê? So Jesus' government cannot Fim have an na nossa end vida. in our lives. Você já percebeu que tem pessoas que andam em ciclos? Have you ever noticed there are people who walk in Que cycles? ficam andando em ciclos. They walk in cycles. Por quê? Why? Porque Jesus não está governando a vida dele. Because Jesus is not ruling their lives. Porque Jesus não está governando o ministério Because dele. Jesus is not ruling their Porque government. Jesus não está governando as finanças Because dele. Jesus is not leading their Então, se você finances. quer parar de andar em círculos, So if you want to stop walking in circles, você precisa entender quem está governando you need to understand who's in charge o que você está gerando. of what you're generating. O anjo disse: o que você está gerando, o seu governo The angel não said, terá what you're fim. generating, his government A shall have no pergunta é: end. quanto tempo Question is, how long vai durar will it o last? que você está gerando? What you're generating. Até quando vai durar o que você está gerando? Until when is what you're Quanto generating tempo going vai to durar o last? seu casamento? How long is your marriage going to Quanto last? tempo vai durar o seu ministério? How long is your ministry going to last? Quantas gerações vão cantar as suas canções? How many generations will Quantas sing your gerações songs? vão ler os seus livros? How many generations will read your books? Até quando vai durar Until when will o que it você está last? gerando? This that you're generating. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Não queira gerar para competir, irmãos. Don't try to generate in order Tem to gente compete. querendo gerar coisas para competir. There are people who are trying to generate things so that they can compete. Raquel era a mulher que Jacó amava. Rachel was the woman Trabalhou that 7 Jacob anos loved. para ter essa mulher, irmãos. He worked for É 7 mulher years to have that difícil, woman. irmão. What a
hard getting Tá one. louco, irmão. Trabalhar 7 anos. Working for 7 years, Você é brothers? doido, você é doido. That's 7 insane. anos. 7 years. Não. 7 anos. He worked for 7 years. Depois, quando ele trabalhou os 7 anos, When he worked the 7 o pai years, da menina falou: não, você tem que trabalhar mais 7. her father said you have to work 7 more. 14. 14. Mas ele amava tanto essa mulher. But he loved that woman so much. É o amor. Ele amava tanto He loved her que ele trabalhou 7 anos. so much that he worked for 7 Estava years disposto a trabalhar mais 7 and was willing to work 7 more por causa desse amor. because of that love. Ok. Aí depois ele casou com Leia, Then he married Leah, ou Lia, que era a irmã. who was her sister. Primeiro casou, né, com Lia porque First married her actually because, não me enganou. he was O Labão, deceived. sempre tem um Labão na sua história. There's always a father-in-law in your story. Sempre tem um Labão te enganando aí. There's always one to deceive you. Casou com Lia, He married Leah, depois trabalhou mais 7 anos. then he worked for 7 14 more anos years, casou com Raquel. and 14 years then Só he que married Raquel era Rachel. o quê? But she was what? Era estéril. She was barren. Ela não podia gerar, She pastor. could not generate. Você imagina você She could né? not conceive. trabalhou 14 anos e depois não podia ver o resultado, o fruto do seu trabalho. You worked for 14 years, you cannot see the fruit of your work. Lia começou a gerar filhos. Lia O Leia começou a gerar filhos. Generating kids. E Raquel, no momento de desespero, And Rachel, at a moment quem of se lembra qual foi a oração de Raquel para remember Deus? what was her prayer to God? Dá-me filhos, Give me children, senão eu otherwise morro. I'll die. Dá-me filhos, Give me children, senão eu. otherwise I'll die. Deus deu um filho para ela. O que aconteceu com God ela? gave her a son, and what happened? Morreu no parto. She died in labor. Por quê? Porque ela Why? queria filhos Because she wanted para children, concorrer com a irmã. so that she could compete with her sister. Ela queria filhos para quê? She wanted children for Concorrer com a what? irmã. To compete with her Mas sister. Ana But Hannah, disse o quê? what did Se Hannah o Senhor me say? der um filho, If you give me a son, eu vou te devolver. I'll give him back to you. Nasceu He was Samuel, born, profeta. and then Samuel was born a Quantos prophet. filhos mais Ana teve? How many more children did Hannah have? Mais 4. She had 4 more. Quanto tempo vai durar o que você está gerando? How long is what you're generating going Quanto to tempo? last? Vai durar. How long is what you're generating O que você está gerando é para quê? going to last? Why Você are you quer uma generating empresa it para for? competir com as outras à volta? You want a company to compete with the Você other quer um ones around ministério para you? competir com os irmãos? You want a ministry so you can get into Você quer um competition? carro porque o irmão chegou com um Tesla novo ali e agora você You quer o want- Tesla. You want a new car because someone has a Tesla? Quanto tempo vai durar? How long will it last? Será que o banco vai vir buscar rápido? Will the bank come and take it from Será you? que vai acabar logo? Could it be that it's going to end so soon? Não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo nessa I manhã don't know para if you cada um de understand what God is nós. telling each one of us here this Está dizendo, morning. olha, eu estou disposto a gerar He's saying, look, I'm willing to generate dentro de você. inside of you. E o que eu quero gerar dentro de você And what I want to generate inside of vai you durar eternamente. is going to last Não vai ter eternally. fim. It's not going to have an end. Mas existem alguns critérios que nós precisamos entender. But there are a few criteria that we have to E o primeiro understand. dele é exatamente esse. And that's the first one. Se eu estou disposto If I am willing a gerar o que Deus quer gerar em mim, to generate what God wants e to se eu estou generate inside disposto of a me, pagar o preço if I'm willing to pay the daquilo que eu price quero gerar. of what I want Eu to quero orar generate. com você nessa I want to manhã. pray with you this morning. Feche seus olhos por um momento. Close your eyes for a moment. O Espírito Santo está nesse lugar. The Holy Spirit is in this place. E Ele está gerando algo em nós. He generated something inside of us. Não importa como você entrou Doesn't matter how you came aqui nesse in lugar nessa manhã. to this place this morning, Mas importa como você vai sair. but how you leave Importa matters. como você vai deixar as portas What desse matters prédio nessa It's manhã. how you exit the doors of this building here this morning. Muitos aqui já foram visitados pelo Senhor e receberam uma palavra. Many here have been visited by the Lord and received Talvez the alguns word. ainda estão esperando uma palavra. Perhaps a few are still waiting for Mas one. Deus nessa manhã está dizendo, olha, But God this morning is saying, look, você está disposto a gerar? are you willing to generate? Você
está disposto a pagar o preço Are you willing to pay the price pelo que eu quero gerar em você? for what I want to do in you? Aleluia. Hallelujah. Fica de pé no seu lugar. Stand up in your seat. Não posso terminar essa reunião sem orar com você, I cannot finish this meeting without praying with you, sem declarar algo de Deus sobre a tua without vida, declaring something from God sobre over aquilo your que life, você está gerando. over what you're generating. O que você está gerando não pode ouvir What you're generating cannot listen a voz da to incredulidade. the voice of non-belief. É por isso que o anjo diz para Maria: olha, Maria, That's why the angel tells Você Mary, vai Mary, look, sair daqui you're going to leave e this você place, vai lá para a casa da sua prima, and you're going to go to your cousin's house. porque o que você está gerando não pode ouvir Because what you're generating cannot a listen voz da to incredulidade. the voice of Aquilo que non-belief. você está gerando não pode What you're generating ouvir a cannot voz da acusação. listen to the voice of Aquilo que accusation. você está gerando What you're generating não can't pode ouvir a voz listen to the voice daqueles que não vão entender of those who not o que você understand está gerando. what you're Vai generating. ter momento que você vai ter que se afastar, irmãos, de alguns There are going lugares, to be times where others are se going to have afastar de to algumas pessoas, go away from few para people você aprender, so you can learn, para você se aperfeiçoar naquilo que Deus está gerando em você, so you can perfect what God is generating inside para of you, quando nascer, so that when it's born, você saber lidar, you know how to deal with entender that que foi Deus, and understand that it was God somente Deus, and God alone que fez essa obra who maravilhosa did this wonderful work em in você. you. E nós vamos orar. And we're going to pray. Se você está gerando algo If you're generating na something sua vida in your life e você quer receber uma palavra, vem aqui à and frente you want to receive a rapidamente. word, come here to the front Nós vamos quickly. terminar essa reunião. We're going to finish this Nós meeting. queremos estar orando com I want to você. be praying with you. Se você está gerando algo no seu If you're coração, generating venha something in your rapidamente, pode heart, vir. come quickly, Quero já come. chamar os nossos pastores, vão estar I wanna orando. call Venha, the venha, venha. pastors, they're gonna Às vezes você come está here. gerando algo. Perhaps you're generating something. Qualquer coisa que Deus colocou no seu Anything that God coração. put in your heart. E não tenha medo, queridos. And don't be Às afraid vezes você of está it. gerando algo. Because you're generating Pode ser um something. ministério, It pode could ser be um a ministry, negócio, it could be a business. Pode ser os seus It sonhos. could be your dreams. Aquilo que Deus Whatever tem things falado that com God você, a has been palavra que talking Deus to te you deu, about, the word He gave que you, você iria realizar algo na that sua you're vida. going to accomplish something na in sua your life, história. in your story. Você não está nos Estados Unidos por acaso. You're not in the United States by chance. Deus te trouxe aqui por uma razão. God brought you here for a E reason. nessa manhã Deus está dizendo para você, olha, não This tenha morning medo, God is telling you, look, don't be não se afraid. preocupe, Don't worry. porque aquilo que eu prometi eu vou Because cumprir what I promised, I'll na fulfill tua vida, in your life. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Eu quero convidar os pastores e Invite líderes. the pastor and leaders. Vão estar orando, They're ministrando. going to be praying and ministering over you. Receba essa palavra nessa manhã. Receive this word this morning.